Arte e ciência? O que isso tem a ver com carreira? Eu não sou nem artista, nem cientista. De onde surgiu isso? Quando eu falo de arte e ciência aplicadas à publicidade, eu estou falando da união mais difícil e mais necessária na história da comunicação. Eu estou falando de criatividade com estratégia. O que isso quer dizer na prática? Quando você está criando, você não está fazendo arte, você não é um artista. Você tem que ter resultado de tudo aquilo que você cria, e isso é estratégia. Então, criação não é arte. Se você quer fazer arte, faz fora de uma agência. Porque o seu trabalho não é criar uma coisa bonita, não é beleza, e sim trazer resultado. E é aí que entra a estratégia. Lembra que a gente falou lá atrás? As instituições de ensino hoje te ensinam a ser puramente especialista em alguma coisa. Na comunicação, existem diversas áreas. E nesse modelo antigo, você acaba se especializando numa só, e não se integrando com todas as outras que têm relação com ela. E aí, o que acaba acontecendo é que a criação e a estratégia ficam totalmente separadas. Quem trabalha com estratégia não quer nem saber de criação, e quem trabalha com criação não quer chegar perto da estratégia. E aí que entra o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com branding, eu estava só na criação. Só que chegava a estratégia para mim e eu sentia falta de criatividade naquilo que eles estavam me entregando. Então eu comecei a pegar a estratégia e aplicar a minha visão criativa naquilo. Assim eu aprendi muito mais sobre estratégia e eu consegui desenvolver mais ainda a minha criatividade. E assim, na agência, as pessoas começaram a me notar. E aí eu evoluí de júnior para pleno, de pleno para sênior e hoje eu tô onde eu tô. Um analista de mídia e um diretor de arte têm bagagens completamente diferentes. Isso a gente já sabe. O problema é quando essas especialidades não se juntam. E aí você acaba trabalhando só a sua especialidade sem trocar com a outra. Mas a verdade é que mesmo dentro da sua especialidade com a sua bagagem, você tem que entender tudo que está por trás da outra especialidade. E elas se somarem uma à outra. A criatividade só existe se ela tiver um objetivo tático por trás disso, para alcançar um resultado. Isso é estratégia. Ou seja, criatividade sem estratégia é pura arte. E estratégia sem criatividade são só números. Uma coisa chata, né? São os profissionais que entendem as duas engrenagens dessa máquina que conseguem conquistar os melhores espaços no mercado. Para pensar como é difícil achar um profissional de criação que usa dados, fatos, para ter suas ideias geniais. Quando a criatividade usa a estratégia como ponto de partida, aí sim é que ela traz resultado. O grande problema é que isso é o gap mais importante desse mercado. É muito difícil achar profissionais com essas duas habilidades. Você mesmo deve estar acostumado com a sua própria zona de conforto, em trabalhar dentro daquela caixinha que se chama função. Quantas vezes eu já ouvi "isso não é minha função"? E na verdade a pessoa estava perdendo uma oportunidade de se desenvolver ainda mais atuando numa nova função. Se você acha que você está perdendo tempo fazendo coisas novas e aprendendo novas funções, você já está errado. Você está perdendo tempo fazendo coisas vazias, sem propósito e no piloto automático. E cuidado, porque tem muita gente já olhando para isso e já correndo atrás do prejuízo. Até as agências, que tinham um formato tão tradicional, já entenderam que é necessário integrar as suas áreas. Um exemplo disso, que você já deve conhecer, é a estrutura de dupla de criação, que na teoria já é uma troca entre dois profissionais, o diretor de arte e o redator. Mas hoje é percebido que isso vai muito além. Na verdade, existe uma equipe de criação, que começa desde o planejamento até a entrega final de mídia. Hoje você vê muitos modelos de squads, ou seja, a equipe toda de criação trabalhando para um projeto em conjunto. Tem novos modelos de negócio e novos cargos surgindo a todo momento. Por exemplo, um profissional de BI, que não existia antigamente, e hoje vai analisar todos os dados digitais para trazer um resultado ainda melhor. Esse profissional vai pegar todos esses dados e levar como direcionamento prático para o time botar em ação. Se você não está disposto a isso, você já perdeu a oportunidade de trabalhar como um profissional de BI. Agora imagina quantos outros cargos demandam o domínio dessas duas habilidades. Quantas oportunidades você não está perdendo? São muitas, né? E tem mais, as grandes empresas também têm buscado campanhas que unem estratégia e comunicação. Por exemplo, o episódio interativo de Black Mirror, o Bandersnatch. A criatividade veio num formato que eles usavam um roteiro vivo, em que você usava a funcionalidade do digital para escolher qual caminho do roteiro seguir. E a estratégia estava exatamente em pegar essas informações, esses dados, para desenvolver novos episódios mais relevantes para o público. Ou seja, as empresas já estão repensando a sua forma de comunicar. E tem muita gente suando a camisa para acompanhar esse movimento. Se você não fizer o mesmo, você vai ficar para trás. E esse encontro vem materializado em duas carreiras, de estrategista digital e diretor de conteúdo. Mas o que são esses dois profissionais? Então vamos começar pelo diretor de conteúdo. O diretor de conteúdo, ele entende o consumidor
e analisa o uso e as especificidades de cada plataforma para entregar o melhor resultado. É ele quem cria a plataforma de marca e constrói o universo verbal e como ele vai guiar o consumidor através do conteúdo. Redatores, videomakers, designers e até profissionais de UX podem se encaixar nesse perfil do diretor de conteúdo pelo seu caráter criativo. Por tudo isso, o profissional que quer ser um diretor de conteúdo, ele precisa entender o comportamento do consumidor, estar atento às mudanças e às novas funcionalidades das plataformas digitais para poder gerar um resultado ainda maior. Então, por exemplo, não adianta pensar numa campanha super criativa, uma ideia mirabolante, se ela não trouxer um retorno real. Falamos sobre o diretor de conteúdo, mas e agora? Quem é o estrategista digital? Ele é o responsável por orientar o plano estratégico das marcas e assim dar o direcionamento de comunicação e marketing. Então, um analista de inbound, um analista de mídia, um diretor de planejamento, todos esses são perfis que podem se tornar um estrategista digital. Esse profissional ele vai utilizar os meios digitais para traçar as estratégias, monitorar o comportamento, comparar os resultados com as metas e assim poder otimizar a estratégia traçando uma nova rota. Ele olha para os números, sim, mas ele precisa ser criativo para promover uma melhoria contínua num produto ou num serviço. Ferramentas como Google Analytics e ferramentas de automação de marketing são grandes companheiros do estrategista digital. Por isso que se fala tanto das ferramentas de marketing digital hoje em dia. Você, como profissional de comunicação, sabe que é impossível deixar o digital de lado. E agora que você já entendeu o que são esses dois profissionais, eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera mais próximo do estrategista digital ou do diretor de conteúdo? Pense na sua resposta. E agora, pense o que você pode aprender do outro pilar que pode te ajudar. Se você se considera mais estrategista digital, por exemplo, pense no que você pode aprender do diretor de conteúdo que pode te ajudar no dia a dia. Não se esqueça, um lado ajuda o outro e você vai precisar trabalhar um pouco dos dois. E é por isso que no próximo episódio eu vou te ensinar a usar esses dois pilares com um passo a passo bem detalhado para você transformar a sua carreira em marketing e publicidade. A gente vai falar sobre assuntos que você precisa dominar urgentemente, um método de aprendizagem revolucionário e nomes que são referências nesses assuntos. Mas antes disso, tem dever de casa para você. A gente vai enviar uma atividade bem legal sobre diretor de conteúdo e estrategista digital e nos vemos no próximo episódio.